Amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu vou ler para vocês. A minha versão da Bíblia é a NAA, então é uma linguagem mais simples. E diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera que o meu senhor estivesse na presença do profeta que estás em Samaria, ele o curaria da lepra. Amém. Todo mundo, eu acredito, que conheça a história de Naamã. E quando eu fui convidada para pregar, geralmente eu preparo a palavra muito antes, meses antes. Eu gosto de estudar e meditar bastante. E eu falei: Senhor, o que eu vou falar para elas? Deus não tinha me dado nada. Eu falei: pregação repetida eu não vou fazer, né? Falei... Opa. Então, o que aconteceu? Eu fui orando ao Senhor e até a segunda-feira, foi domingo, o Senhor me trouxe uma palavra no meu coração. E hoje eu vim falar não sobre Naamã, mas sobre a menina. Porque muito pouco se escuta falar sobre essa menina. E hoje eu vim contar um pouco da história dela e trazer as características dela e as qualidades para a nossa vida. Então, eu vou fazer um contexto aqui, só para dar uma recapitulada. Naamã pegou essa menina da guerra, ela veio cativa, uma menina bem jovem, tá? E ela foi serva da esposa dele. E lá, quando as pessoas vinham cativas, deixa eu ver aqui. Quando as pessoas vinham cativas, todos os homens eram mortos e as mulheres e crianças eram pegas, trazidas como cativas para serem vendidas como escravas. Tá. Sobre a menina, o que eu vou falar sobre ela? Vamos contextualizar naquela época. Primeiro, eu acredito que ela era uma criança, uma menina, que naquela época já não tinha mulher, naquela época já não tinha relevância praticamente que nenhuma. Uma criança sem relevância, escrava, e lá os escravos não podiam falar com seus senhores. Igual hoje a gente já tem acesso de conversar com nossos chefes, né? Lá não funcionava desse jeito. E o nome dessa menina nunca foi citado. Então ninguém sabe o nome dela. E lá, antigamente, o nome dizia muito sobre você. Dizia quem era a sua família, dizia a sua importância social. Então, assim, nem o nome dela era citado. E essa menina, ela vivia em condições adversas, porque ela foi criança, tirada da família dela. Eu me casei tem 5 anos, e eu já adulta, eu quis sair, né, casar, fui para longe, e para mim é difícil ficar longe da minha família. Imagina para essa menina que foi praticamente roubada, tomada, criança, a parte que forma o caráter dela, e ela foi levada para um país estrangeiro. E ela, vale ressaltar que ela era escrava. Então ela trabalhou para a esposa de Naamã, ela fazia um trabalho de escrava, não era um trabalho voluntário, ela não recebia para isso. E aí, lendo sobre isso, meditando, eu fiquei pensando quais eram
os pontos dessa menina que me ensinaram e que vão ensinar vocês. Como uma menina tão pequena pode trazer uma mensagem tão poderosa com apenas uma frase? Quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Glória a Deus. Essa menina, ela poderia ter ficado decepcionada com Deus. Afinal, ela era serva de Deus, honrava Deus, ela ficou longe da sua família, aconteceram várias coisas ruins com ela, ela teve sonhos e projetos interrompidos para viver uma vida que não pertencia a ela. Só que ela não se decepcionou com Deus. E quantas vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer e a gente, como uma criança mimada, desconta em Deus? Quantas pessoas também falam, ai não deu certo na minha vida, eu não quero mais saber de ser crente, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero saber de crente, eu não quero saber de nada. E muitas das vezes culpa a Deus por circunstâncias que estão passando na nossa vida. Mas a maioria das circunstâncias somos nós que infelizmente caminhamos a elas. Sua fé não estava embasada em situações, e sim em princípios. Ela tinha princípios, e os princípios dela eram firmes. Ela sabia quem ela era, e ela sabia da sua identidade. Glória a Deus. E essa parte aqui, eu acho que, não sei se eu seria como essa menina. Eu espero que no meu caminho, que Deus vá trabalhando em mim, mas eu não sei se eu seria como ela. Uma pessoa que roubou você, te escravizou, ela se compadeceu da dor de Naamã, e ela falou, nossa, e se ele conhecesse aquele profeta? Então ela falou para Naamã sobre isso, para ele ter o acesso à cura dele. Então ela teve misericórdia, ela teve empatia de Naamã. Empatia não é se colocar no lugar do outro, porque não tem como eu me colocar na sua vida e você na minha, não tem como. Empatia é respeitar a dor do outro, as escolhas do outro, e acolher essa pessoa, e pensar assim, nossa, e se fosse comigo? Eu gostaria que fosse feito dessa forma? E ela, uma criança, ela pensou assim, não, eu vou falar com ele sobre alguém que pode ser um canal de bênção para curar. Esses dias eu estava vendo um vídeo, e é um vídeo antigo, e um menininho, ele foi atropelado por um rapaz de moto, e foram fazer reportagem com ele. E aí o repórter perguntou para ele o que ele queria, e ele falou assim, eu quero guerra. Eu achei que ele ia falar outra coisa, me surpreendeu. Ele falou, eu quero guerra. Ele quase me matou, eu quero guerra. Então, só Deus sabe se eu seria igual esse menino que ia querer guerra, ou se eu seria como essa menina, né? 3 qualidades dessa menina. Ela estava cheia da presença e do amor de Deus. Pessoas cheias transbordam para pessoas ao seu redor. E ela foi muito diferente de Jonas. Minha mãe pregou sobre Jonas, quarta-feira, né? E eu preguei sobre Jonas também. E Jonas era totalmente mimado. Primeiro ele se achava no direito de cobrar alguma coisa de Deus, que é um absurdo, e ele não queria que as outras pessoas fossem salvas. Não era só porque Nínive era um lugar perigoso, mas é porque ele achava que a salvação, aquelas pessoas terríveis, não mereciam. E essa menina foi diferente. Ela acreditou que a salvação e a cura também era para o Senhor dela. Ela era uma menina de fé e ela tinha convicção da fé dela. A fé dela era
inabalável. Ela estava com muitas situações adversas. E é difícil, às vezes, manter a fé inabalável quando coisas dão errado, não sai como a gente espera. E é bem difícil também se manter constante. Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda de mau humor, tem dia que a gente até está bem, mas acontece alguma coisa que nos deixa mal. E a fé dela era constante, o amor dela era constante. E ela tinha ousadia. Essa palavra falou muito no meu coração, porque quantas vezes nós vivemos cativas do medo. O medo, a função dele é nos impedir de fazer algo. Quantas vezes nós somos cativos do medo? Quantas vezes? Quando eu aprendi a dirigir, quando eu tirei minha habilitação, a primeira vez que eu peguei o carro em São Paulo, eu comecei a chorar e falei, nunca mais eu vou dirigir. Eu fiquei quase 9 meses sem dirigir. Hoje eu já dirijo cantando meu louvor, toda feliz. Mas o medo nos impede de fazer muitas coisas. Se eu tivesse medo, eu não teria me arriscado, me reinventado e feito uma faculdade que era o meu sonho, que é psicologia, porque eu já sou formada em outra faculdade. E a minha faculdade é para a honra e glória do Senhor. É simplesmente para ser o instrumento dele e chegar em lugares que ele talvez não consiga chegar por falta de recursos. Então eu quero ser um instrumento na mão dele. Então ela tinha ousadia, e a gente precisa ter ousadia na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Vou pedir para vocês abrirem Lucas 4:27. Amém. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Tinha muitos leprosos, só Naamã foi curado. E Naamã era um homem orgulhoso. Para ele aceitar um conselho de uma menina, sabe aquela pessoa que acha que sabe tudo? Você vai falar alguma coisa com ela, ela fala, já sei. É irritante. Naamã, ele se achava. Ele jamais, num contexto normal da vida dele, ele escutaria uma menina, ainda mais escrava. Lembrando que naquela época as mulheres não tinham relevância. E ele foi orientado a mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. E ele era tão soberbo, ele era tão orgulhoso, que ele estava acostumado, vou contextualizar aqui, vou parafrasear, ele era acostumado a mergulhar no mar, no rio, em Dubai, Arraial do Cabo, lugares lindos. E ele comparava o Rio Jordão, para ele, é como se o Rio Jordão fosse o Paraibuna, de água barrenta, com um odor não muito bom. Então ele era orgulhoso. Se fossem pedir para ele fazer algo muito elaborado, ele faria, mas foi algo tão simples. Então Deus usou a simplicidade de uma menina pequena, de uma criança, e usou uma atitude simples para quebrar o orgulho dele. E muitas das vezes nós somos orgulhosos, e Deus usa situações e pessoas para quebrar o nosso orgulho, para a gente entender que nós somos dependentes exclusivamente dele. Glória a Deus. Às vezes a gente se acha autossuficiente. Não, eu dou conta. Eu consigo fazer. E Deus, toda vez que eu penso em me esquecer que eu sou totalmente dependente dele, ele vem e me lembra, acontece alguma coisa para eu jamais me esquecer. Que se eu estou aqui respirando, fazendo qualquer coisa, é porque é da vontade dele e eu sou exclusivamente dependente dele. Aleluias. E aí eu fiquei pensando em alguns questionamentos.
E um deles é o que te impede de caminhar com Deus. O que tem sido no seu dia a dia ladrão do seu tempo? O que tem roubado o seu tempo? O que tem te impedido, te afastado, dificultado você caminhar com Deus? É muito tempo nas redes sociais? É um relacionamento? É o trabalho? É a família? O que te impede? Porque para essa menina aqui, nada impediu. Nada impediu. E qual é a nossa desculpa para não fazer a vontade de Deus? Quais são as desculpas que a gente tem dado para Deus? Não, Deus, agora eu estou tão cansada. Ai, Deus, hoje meu dia foi tão ruim. Depois eu caminho com você. Caminhar com Deus não é só ajoelhar, ter seu devocional. É ter uma intimidade com Ele, o contato com Ele o tempo todo. Eu estava falando isso com a minha mãe, que antigamente eu achava que a minha oração só valia se eu ajoelhasse, passasse muitos minutos no meu quarto, lesse a Bíblia, fizesse devocional, dançasse, falasse em línguas. E eu entendi que o relacionamento com Deus também é isso, mas também é você falar com Ele o tempo inteiro. Às vezes, quando você estiver sozinho, colocar um prato a mais na sua mesa e convidar o Espírito Santo, Jesus, para sentar contigo ali, para estar contigo, caminhar com Ele e fazer a vontade dEle. Porque às vezes a gente tem uma relutância de fazer as coisas de Deus. Eu fiz muita parte de coisas de adolescentes e jovens na igreja, na minha idade de adolescência. Então, na minha igreja atual, eu falei, nunca mais eu quero participar de nada de jovens e adolescentes. Jamais. Não me coloquem, eu não quero de jeito nenhum. Tive péssimas experiências traumáticas, não quero participar. E aí, o que aconteceu? Eu recebi o convite, eu só queria trabalhar como diácona, não queria fazer diaconisa, não queria fazer mais nada que mexesse com jovens e adolescentes, e falava de culto de jovens e adolescentes, me dava até um arrepio, porque não era para mim, dava até preguiça. E aí o meu pastor, a gente fez um treinamento, né, para ver as nossas aptidões. Eu falei, meu Deus, não dê nada com jovens e adolescentes, nada com jovens e adolescentes, nada. Aí ele me ligou e falou assim, Thaís, estava pensando aqui em você e seu esposo, e Deus tocou no meu coração. Eu falei, ai Jesus, quando fala assim é alguma coisa que eu não quero. E de manhã eu tinha orado para Deus e falado, Senhor, eis-me aqui, usa, pode me usar, Senhor, eu vou fazer a sua vontade. E aí, quando foi umas 2:30 da tarde, o meu pastor me ligou. Ele me ligar, eu falei, meu Deus, eu pensei, falei, Jesus, eu devo ter feito alguma coisa errada. Meu pastor, o presidente da igreja me ligando. Ele falou, olha, eu estou pensando em você trabalhar com os adolescentes. Aí eu dei aquela respirada bem profunda. Falei, não, Deus. Eu falei, pastor, posso pensar um pouquinho? Era só para eu não dar não para ele naquele momento. Eu queria ganhar tempo para inventar uma desculpa plausível para eu não ser líder dos adolescentes. E aí eu conversei com meu marido, né, porque nós dois seríamos os líderes. E de manhã eu tinha falado com ele que eu tinha orado, pedindo ao Senhor para me usar. Eu falei, amor, eu não vou aceitar, porque eu não quero mexer com adolescente. Não é para mim. Ele falou, mas você não falou de manhã que você faria o que Deus quisesse? Usa-me, eis-me aqui. E a minha mãe sempre fala, cuidado com essa oração. Porque quando você fala, usa-me, eis-me aqui, ele vai te usar mesmo. Pode ter certeza. E aí eu fiquei pensando, aí falei, meu Deus, não é pra mim, eu acho que não é de Deus, não é de Deus, não vou fazer para os adolescentes, nada. E eu ia pregar sobre Jonas no sábado, no culto de jovens. E aí eu me vi em Jonas, porque eu falei, nossa, o Jonas é um crente, como é que eu vou dizer, de acordo com a conveniência dele, né? É um cristianismo seletivo.
Eu faço a vontade de Deus, desde que não comprometa o meu horário, minha rotina, as minhas coisas. Então, se for de acordo com a minha vontade, Deus, o Senhor pode me usar. Foi mais ou menos assim. E aí eu decidi aceitar esse desafio. E foi tão de Deus que eu, na clínica da faculdade, eu faço psicologia, já estou me formando, eu estou só atendendo agora. Aí qual que era a faixa etária que a professora me designou para atender? Adolescente. Falei, não, Senhor, é realmente. Aí eu enrolei um pouco para começar, falei, não, Deus. Enrolei bastante para começar e decidi começar o projeto. E aí os próprios adolescentes começaram a chamar adolescentes que não eram da igreja. E quando eu vi, eu estava pregando, ensinando para pessoas que não eram convertidas, para pessoas que não tinham acesso à palavra, para os pais que não iam à igreja, porque os nossos encontros semanais eram online. E quando eu vi a diferença que tem, porque eles mesmos, às vezes o pessoal da igreja que era do ministério faltava e as pessoas que não eram convertidas estavam lá. Então eu entendi o propósito de Deus. Eu entendi que Deus, ele não precisa de mim, ele não precisa de você para nada, mas ele nos dá o privilégio de fazer parte de algo. Então, eu entendi que eu não tinha que ficar, vou escolher ou não. Deus está me dando o privilégio de participar. Porque se eu não quisesse fazer, ele ia colocar alguém muito mais capacitado no meu lugar. Então, ele me deu esse grande privilégio de conhecer aqueles adolescentes e fazer diferença na vida deles. E os adolescentes, todos, a maioria, porque depois eles vinham conversar comigo no particular, era assim, unânime, suicídio. Todos com depressão, suicídio. Então, assim, muito triste. Por que eu dei toda essa contextualizada? Porque essa menina, eu sou adulta, eu tenho 30 anos. E eu com 30 anos fiz toda essa trajetória para tomar a decisão de aceitar um ministério. E essa menina, ela nem hesitou. Ela pensou, nossa, e se ele fosse lá naquele profeta, hein? Outra coisa. Essa menina, ela não tinha seu nome citado. Ninguém sabe o que aconteceu com ela depois. Se ela teve honra, dupla honra. Ela não pensou em fazer isso pensando na honra, pensando no seu próprio benefício. Ela fez isso simplesmente porque a bondade fazia parte do caráter dela. Ela era uma menina bondosa. E aí, uma coisa que Deus falou muito comigo é que muitas das vezes nós somos muito ligados a reconhecimento, a títulos, a cargos, e ela não ia ter nenhum retorno desse. Ela não sabia se ela teria. E muitas das vezes a gente acha, não, quando eu for obreira, quando eu for pastora, quando eu for diaconisa, aí sim eu vou começar a pregar a palavra. Não precisa de um título. Eu ouvi uma frase que eu não vou lembrar de quem, que falava assim, o cadeado, não precisa de você ficar falando o nome dele toda hora e a função dele. Sem o nome ou com o nome, a função dele é trancar, fechar as coisas. Então não importa se você tem um título ou não. Você é embaixador de Cristo, embaixadora de Cristo aqui na Terra. Então não importa um título. Muitas das pessoas não têm nem, por incrível que pareça, não têm acesso a Cristo, ou não quiseram ter acesso a Cristo. E nós vamos ser a única Bíblia, o único canal de Cristo nessas pessoas. Vamos chegar em lugares que essas pessoas ainda não foram alcançadas por Deus. Então assim, mas eu não sou boa em falar em público. Tudo bem, eu também não sou boa em falar em público. Eu morro de vergonha.
mas Deus vai te usar. Primeiro, Deus respeita nossas habilidades. Então, Ele vai trabalhar dentro das nossas habilidades. Outra coisa, tem muita gente que acha que Deus te chama, te escolhe e Ele te capacita. Não. Isso daí é desculpa de preguiçoso. Deus não te capacita. Primeiro você se capacita e depois Ele te escolhe. Tem como um médico não fazer faculdade e chegar lá e já começar a operar? Porque se tiver como, eu vou virar médica. Não tem como. Coisas simples na nossa vida, a gente precisa se capacitar para Deus nos chamar. Então, assim, como tem sido a nossa entrega, o nosso devocional? Será que o tempo, as redes sociais ou a família têm roubado o nosso tempo, o nosso devocional com Deus? Outra coisa também é que isso é mais comum nas mulheres. É que nós temos uma crença de desvalor muito grande. Muitas das vezes a gente se limita e as pessoas nos limitam. Mas nós não precisamos caber dentro de uma caixa. Um exemplo de como nós mulheres somos limitadas. Se tem uma mulher dirigindo, aí sem querer, pode acontecer com qualquer um, ela faz alguma coisa que não foi legal ali no trânsito. Que eu já vi mulheres, inclusive eu já fiz isso, depois eu vigiei. Tinha que ser mulher dirigindo, olha, fazendo vergonha. Nós mesmas nos limitamos. E muitas das vezes a gente não se limita, mas deixa palavras negativas de uma pessoa na nossa vida, aquilo virar a lei. Quantas vezes você quis fazer algo e você foi comentar com alguém todo alegre e a pessoa falou, ou não vai dar certo. E aí é como se fosse um balde de água gelada. E muitas pessoas desanimam. E essa menina traz um exemplo para a nossa vida que a gente precisa ter ousadia, que a gente precisa ter coragem. Então, muitas das vezes, a gente se limita, fala que não consegue, tira o não da mente de vocês. Se eu falar com vocês, não pensa num elefante branco, todo mundo vai pensar num elefante branco. É automático. Tira o não, eu não consigo, eu vou tentar fazer isso. Tira o não da sua vida. Começa a aplicar eu consigo, eu sou capaz. E como eu falei no dia lá do encontro das mulheres online, a gente também não precisa dar conta de tudo, tá? Tudo no seu tempo. Outra coisa que é muito importante às vezes a gente fica esperando muito recurso, que alguém invista na gente, que alguém fale alguma coisa com a gente, mas apenas comece. Se ninguém acreditar em você, Deus acredita. Ele enxerga um potencial onde ninguém viu. E se você se achar pequeno, inferior, é esse aí que Deus usa. Olha essa menina, não era relevante naquela época, era escrava, era estrangeira, não tinha nenhuma, e era criança. Quando uma criança vem falar alguma coisa para você, dependendo do que ela fala, você nem leva em consideração. Essa menina falou uma vez, e Naamã entendeu o que ele precisava fazer. Então não importa que te limitem, que você se limite, Deus enxerga um grande potencial em você. E Ele te capacita sim, mas você precisa se preparar. Mesmo que você não seja honrado pelos outros, faça uma coisa. Mas nossa, eu vim aqui, limpei a igreja, subi no teto, tirei poeira do teto, nossa, eu não recebi nenhum muito obrigado. O pastor não viu, o líder não viu, mas Deus viu. Ele viu. Então, eu sei que às vezes a gente gosta de um confete, a gente gosta de ser reconhecido, gosta de um elogio. Mas quando as coisas são para Deus, a gente tem que se esquecer de agradar o homem, do homem nos enxergar, e vamos pensar que Deus está em todos os lugares, e Ele está nos enxergando. Essa menina, nunca mais foi falada sobre ela.
Não sei se ela foi uma grande mulher, se ela foi próspera, eu não sei. Eu só sei que ela entendeu que não importa se as pessoas não conheçam o nome dela. O que importa é que o nome dela estava escrito no livro da Bíblia, no livro da vida. Então, não importa se não saibam o seu nome, se te menosprezem. Você é especial, você é importante. Não importa, Deus vai te usar. Não porque Ele precisa de você, mas porque Ele quer te dar o privilégio de fazer parte de uma vida com Ele. Então, isso é bom para a gente entender que o mais importante, tudo se resume a ter o nosso nome escrito no livro da vida e morar com Jesus. Eu vou ter honra aqui, reconhecimento? Se tiver, amém, glória a Deus, não estou reclamando. Mas se não tiver, amém também. E usem as habilidades que Deus deu a vocês para alcançar pessoas. Porque o nosso objetivo aqui na Terra é continuar o ministério de Jesus. É dar continuidade ao que Ele começou. Então, não importa se você não está aqui na frente cantando, se você não está aqui na frente pregando, o que importa é que às vezes você não é bom de falar, de explicar a Bíblia, mas às vezes o seu vizinho vê o seu testemunho e com aquilo ele se converte. Então, assim, às vezes o seu jeito de viver é diferente e aquilo impressiona a pessoa. Hoje a bondade, a honestidade é vista como algo assim surreal, sendo que isso é uma obrigação. É uma obrigação de todo ser humano. Então, assim, sejam firmes, constantes na presença de Deus, sejam usadas por Deus, se coloquem à disposição, e se falarem, eis-me aqui, Ele vai usar mesmo. Não importa se você se acha pequena, ou se alguém diz que você canta mal, que você prega mal, que você não serve para dar uma aula, que você não serve para fazer nada. Para Deus você tem muito valor, e Ele vai usar a sua habilidade para alcançar pessoas. É isso que o Espírito Santo tocou no meu coração para falar com vocês. Foi uma palavra bem breve, bem simples mesmo, mas para a gente entender que, mesmo sendo pequenas, há uma coisa que eu coloquei aqui também, vou finalizar com isso. Muitas das vezes tem aquele ditado, uma andorinha sozinha não faz verão. Faz sim, se ela quiser ela faz. Então não importa se não tiver ninguém para te apoiar. Se você estiver sozinha, Deus está contigo. Ele está na frente, Ele está ao seu redor, Ele está te dando cobertura. Então uma andorinha sozinha faz verão sim. E é isso, eu queria agradecer a oportunidade, chamar minha mãe. Deus te abençoe. Amém, meus irmãos. Boa noite. Obrigada, minha filha. Até nessa hora a filha chama a mãe. Eu vou chamar minha mãe. Amém. Glória a Deus. A gente que é mãe já está acostumada com isso, né? Onde você vai? Mãe, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te usando, né? E que Deus continue nos usando. Como foi a palavra que o Senhor, né, nos deu a semana passada. Nós somos vaso de barro nas mãos do Senhor para que a glória e a honra sejam dele e não nossa. Nós estamos aqui nesta noite, como Deus usou a Thaís para falar, é um privilégio a gente estar na presença do Senhor. Muitas irmãs, né, gostariam de estar aqui, mas hoje choveu muito e nem todo mundo conseguiu chegar. Mas nós que conseguimos chegar, é um privilégio estar aqui para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa nos esvaziar de nós mesmos, nos encher da presença dEle, que nós possamos ter ousadia, né? Às vezes o medo, ele nos paralisa. Às vezes, quantas vezes nós já deixamos de fazer as coisas por medo?
tem medo que ele é bom, tem medo que ele é necessário, né? Porque tem pessoa que ela acaba se colocando em risco porque ela não tem medo de nada. Mas aquele medo que nos paralisa, aquele medo nos prejudica. Quantas vezes nós já deixamos, né, de fazer as coisas porque nós não tivemos ousadia. Nós temos que pedir a Deus que Ele venha assim, é igual Deus deu a palavra ali a Thaís, né, que nós temos sim que procurar nos colocar à disposição do Senhor, né? Nos entregar as nossas habilidades nas mãos do Senhor, porque às vezes o Senhor nos dá habilidades, nos dá talentos, mas a gente esconde aquele talento. O pastor Daniel sempre fala com a gente que a gente não pode ser igual o Mar Morto, que só recebe. Tem gente que só quer receber. Tem gente que não quer, né? Ele falou assim, nós temos que receber e a gente tem que doar também. A gente não pode ser igual ao Mar Morto. Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente não consegue chegar aqui na frente e pregar. Como o Senhor falou comigo, falou conosco a semana passada no culto de quarta-feira. Da gente estar aqui em cima, é muito difícil você falar para o outro, né? E olha que aqui é todo mundo conhecido, mas não é fácil. Não é fácil estar nessa posição. Primeiro porque a gente tem reverência ao Senhor, a gente tem temor ao Senhor, né? O medo de falar alguma coisa que venha, né, fugir da vontade do Senhor. Mas Deus, Ele... Se nós temos habilidades, né, todos nós, tem gente que não faz aula de música, aprende a tocar de ouvido, né? Tá aqui o Jonatas, né, ensinando aqui toda segunda-feira para o pessoal. Eu fiz aula de violão tanto tempo, não sei tocar nada, não tenho essa habilidade. Tem gente que só de ouvido aprende. Então, que possa usar essa habilidade para louvar ao Senhor, né? Para adorar o nosso Deus, que nós possamos ter ousadia. Se a gente não der o primeiro passo, outro dia uma pessoa falou comigo, fé é você dar o passo sem ver o degrau. Muitas das vezes a gente só quer dar o passo se a gente vê o degrau. E fé é isso, é você dar o passo e não ver o degrau. Isso é confiar no Senhor, isso é depender do Senhor. Mas às vezes, nós como seres humanos, a gente quer ter o controle de tudo na palma das nossas mãos. A gente não quer dar esse passo de fé, a gente não quer ser ousada como aquela menina foi, né? Aquela menina ali, quem que era ela para chegar e falar para Naamã? Mas Deus usou os lábios dela, Deus usou a vida dela, e Ele quer usar cada uma de nós. Não interessa se você tem uma faculdade, se você não trabalha fora, se você é do lar, se você não sabe ler, não interessa. Deus, Ele quer te usar. Ele quer te usar. E não diga, eu não sou capaz. Ah, irmã, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Dê o primeiro passo de fé. Vá-se, eu não sei tocar violão, eu vou me esforçar. Eu até tentei isso, irmãs, mas realmente não era para mim. Mas tem coisas que a gente tem que se esforçar, a gente tem que se capacitar, né, para ser instrumento nas mãos do Senhor. E cada uma de nós aqui é um vaso de barro nas mãos do Senhor. Nós estamos na dependência do Senhor. E que Deus use cada uma de nós. Eu não sei pregar, mas você pode testemunhar com a sua vida do amor de Jesus. Você pode falar para uma pessoa, né? Às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida, no nosso caminho. Às vezes pessoas estão passando por situações. Às vezes Deus permite que nós passemos por provação, passemos por alguma situação, para lá na frente a gente poder ajudar outra pessoa, para a gente poder ajudar aquela pessoa que está passando por uma situação que a gente passou, uma situação de perda, uma situação de dor, uma situação de luto, um problema no casamento, um problema com o filho. É muito mais fácil a gente aprender, né, no Senhor, na palavra do Senhor. Eu peço muito ao Senhor sabedoria do alto. É melhor aprender com o erro do outro, é melhor aprender na palavra do que a gente aprender com os nossos erros. Mas tem vezes que a gente
não ouve, então Deus permite que aconteça alguma coisa. Mas lá na frente, o Senhor vai te usar. Às vezes você não está entendendo o que está acontecendo com você agora. Às vezes você está passando por uma situação agora que você fala, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Mas tenha certeza que lá na frente, como essa menina foi usada para falar para Naamã, para quebrar o orgulho, para Deus usou aquela menina, da mesma forma Deus vai te usar. Por mais que você não esteja entendendo nada, Deus está no controle e Ele já está no nosso futuro, Ele sabe todas as coisas e nada foge do controle do nosso Deus. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue te abençoando, Thaís, né, no seu ministério. Que Deus continue te usando para você alcançar os adolescentes, para resgatar da morte aquelas vidas, né? Porque é muito triste a tristeza da alma quando a pessoa chega a pensar em tirar a própria vida. Mas que nós possamos ser essa palavra de alívio, que nós possamos ser esse instrumento nas mãos do Senhor para levar vida aonde há morte, aonde pensamentos, né, de morte, que nós possamos ser um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Eu convido vocês, minhas irmãs, a orarem, né? Hoje não é culto de quarta-feira, não é culto, né? O culto de quarta-feira é específico, um culto de oração, mas o pastor estava nos orientando, porque está chegando a hora e é necessário que nós busquemos cada vez mais a presença do Senhor, que nós nos esvaziemos de nós mesmos e que nós possamos ser cheios da presença do Senhor. Eu não sei se os irmãos, pode falar, irmã Mônica. Amém. Você está aqui nessa noite. Amém. Amém, Jesus, glória a Deus. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Amém. E vai mesmo, irmã Mônica, Deus vai te usar grandemente para trazer uma palavra de vida. Amém. Deus vai te usar. Amém. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu não sei se vocês viram, né, nas redes sociais, eu acho que é nos Estados Unidos, né, Sara? Eu não sei em qual país que é. Está havendo um grande avivamento. Vocês ouviram isso? As pessoas, eu acho que é uma universidade, não sei, eles estão ali, acho que há 5 dias, orando e buscando e louvando o nosso Deus. Eles vão embora e voltam, e não quer sair dali. Tamanha é a presença do Senhor, que esse fogo, o fogo do Espírito Santo de Deus, venha encher a nossa vida, venha transbordar. Então eu te convido nesta noite, vamos clamar ao Senhor, para que Ele venha nos encher com a sua presença, que nós possamos ser vaso de barro nas mãos do Senhor. Não olhe para o seu problema agora, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos clamar ao Senhor, apresenta ao Senhor a sua vida, se coloca na posição como vaso de barro, e diz ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, enche-me da tua presença, Espírito Santo. Pai amado,